tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram dados nas duas últimas aulas, tá? E eu vou também fazer a correção dos exercícios. A 2001, então a gente vai falar primeiro da aula do dia 7, 2002, 2003, a aula do dia 8, tá bom? E depois a aula da outra semana. No dia 7, nós continuamos, demos continuidade ao estudo da calorimetria com uma outra equação, A equação que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Na aula anterior, a gente falou sobre calor sensível, que é aquele calor que a substância vai receber e que vai provocar nessa substância uma alteração na sua temperatura, sem alterar o seu estado físico. Agora, o calor latente é um calor que vai provocar a mudança do estado físico sem mudar a sua temperatura. Lembrando, o que é estado físico? Estado sólido, líquido e gasoso. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma água que está no estado líquido, a gente coloca no fogo, essa água vai aquecer, então enquanto ela está aquecendo, ela está recebendo calor sensível, está aumentando a sua temperatura. Quando ela começa a ferver, quando ela atinge o seu ponto de ebulição, que é os 100 graus Celsius, essa temperatura se estabiliza em 100 graus Celsius e começa a acontecer a mudança de estado físico. A água começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, acontece a vaporização, Então, assim como o calor sensível depende de cada tipo de substância, o calor latente também depende de cada tipo de substância. E também está relacionado ao tipo de mudança que está acontecendo. Se está acontecendo uma solidificação, se está acontecendo uma fusão, se está acontecendo uma sublimação, se está acontecendo uma vaporização, uma condensação. Então, para cada tipo de mudança, você tem um valor diferente, específico de calor latente. Então, a equação é bem simples. Para você calcular a quantidade de calor necessária para que uma substância, uma determinada substância, mude de fase, mude de estado físico, você multiplica a massa dessa substância pelo seu calor latente. É só isso. Então, ficaram aí 3 exercícios, O primeiro exercício diz que um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem que haja mudança de temperatura, repentinamente todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Nesse problema, houve um errinho aqui na digitação e ficou faltando uma informação, que é o calor latente de vaporização da água, tá? Isso aí vocês poderiam ter pesquisado no Google, que vocês acham esse valor, mas para quem não conseguiu fazer, porque achou que não tinha o dado, que realmente não estava, ele de alguma forma caiu lá no número 2, Então, esse calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Então, qual é a quantidade de calor que vai fazer essa transformação no estado físico da água? É só multiplicar. Quantidade de calor é igual a massa, que é 500 vezes o calor latente, que é 540. Só fazer essa multiplicação. 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 5, 27. 270 mil calorias são necessárias para que meio quilo de água, 500 gramas de água, passe do estado líquido para o estado gasoso. Simples, é só fazer essa multiplicação, tá bom? Número 2. Inicialmente em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 graus é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão.
Então agora ele está diminuindo a temperatura, está passando do estado líquido para o estado, do estado sólido para o estado líquido. Espera aí, inicialmente em estado líquido, alcança o estado de fusão. Ah, sim, já está. É estranho. Esse problema também está errado. Ela inicialmente em estado sólido, tá? Inicialmente em estado sólido, né? Porque fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, inicialmente em estado sólido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão desse corpo. Essa equação, ela não serve só para calcular a quantidade de calor. Ela também serve para calcular a massa e também serve para calcular o calor latente. Para isso é só você ter as outras duas informações. Então, nesse caso, ele já me deu a quantidade de calor. Ele já diz que a quantidade de calor é 1.200 calorias e que a massa é 40. O que ele quer saber é qual o calor latente dessa substância. Então, eu vou jogar na fórmula aqui normalmente, ó. 1.200, que seria onde está o Q na fórmula, né? Se o Q é 1.200, eu troco o Q por 1.200. Igual a massa, que é 40, vezes o calor latente. É uma equação do primeiro grau. Então, quem tem letra, né? Quem tem L fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Quando muda de lado, muda de sinal. Então, aqui, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser 1.200 dividido por 40, igual a L. Então, L vai ser igual a 30 calorias por grama. Tá? Então, é bom a gente ter essa visão, né? De que nem sempre a gente vai fazer essa fórmula mecanicamente, tá? A gente tem que saber interpretar a fórmula. O que é calor latente, o que é massa, o que é quantidade de calor, né? Então, quantidade de calor são as calorias. O problema já me deu as calorias. Não é isso que eu vou calcular agora. O que eu vou calcular agora é o calor latente. Então, saber identificar a pergunta do problema, tá bom? Então, esse dado que estava aí, né, LF igual a 540, ele não é desse problema, né? Como eu falei, um erro de digitação acabou no lugar errado. Ele pertencia ao número 1. E a 3 era uma recordação, né? Uma revisão de algo que vocês estudam desde pequenininho lá no Fundamental 1, que são as mudanças de fase, né? Então, lembrando, nós temos sólido, líquido e gasoso. Então, quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. Quando a gente passa do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é a sublimação. Então, já está dada aqui a resposta. O que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. O que é vaporização? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Condensação, passagem do estado gasoso para o líquido. Solidificação, passagem do estado líquido para o sólido. Sublimação, passagem do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Tá bem? Então, vou agora botar a matéria da outra aula, né, que foi dilatação térmica. Vou fazer um resuminho e corrigir os exercícios. Até já, já volto. Vamos lá, então? Voltei. Na aula passada, né, aula do dia 14 para 2001 e do dia 15 para 2002, 2003, nós falamos sobre dilatação térmica.
Dilatação térmica é uma parte da física que tem bastante aplicação no nosso cotidiano. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente passa numa passarela ou num viaduto, entre as placas de concreto que formam essa passarela, existe um vão, né? E por que existe esse vão? Por que você não pode construir uma passarela com uma placa única inteira? Porque essa placa, ela muda a sua temperatura. E às vezes essa temperatura aumenta. E dependendo do aumento de temperatura dessa placa, pode acontecer também um aumento de tamanho dessa placa, né? É esse aumento que a gente chama de dilatação térmica. É uma variação no tamanho de um corpo por conta da variação de temperatura desse corpo. E aí existem 3 tipos de dilatação térmica no caso dos sólidos, tá? O líquido é uma outra história, se comporta um pouco diferente, porque o líquido precisa de um recipiente, e aí você vai ter uma variação nesse conceito. Mas estamos falando dos sólidos. Então, nos sólidos a gente tem 3 tipos de dilatação: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Dilatação linear é quando você tem, tá, em estudo, um corpo onde o seu comprimento é a sua principal dimensão. Então, se você está falando de um fio, se você está falando de um caninho, né, de algo que seja comprido, né, um trilho, você vai estar estudando a dilatação linear. Então, nesse caso, o tamanho ele é dado em metros. A dilatação superficial é quando você tem um objeto, um corpo em 2D. Você tem um círculo, você tem um quadrado, né? Você tem um quadro, né? Você tem uma superfície onde você tem 2 dimensões, comprimento e altura, comprimento e largura. Então, nesse caso, você vai variar não só o comprimento, né? Você vai variar as 2 dimensões do corpo. Então, essa variação é uma variação da superfície do corpo, né? E a superfície nada mais é do que a área desse corpo. Então, na dilatação superficial, acontece uma alteração na área do corpo. E a área, né, a gente tem como metros quadrados. Dilatação volumétrica é uma dilatação que ocorre nas 3 dimensões. Então, se você tem um paralelepípedo, né, você vai ter altura, comprimento e largura. Se você tem uma bola, então você vai ter todo o volume que aquela bola ocupa. Então, na dilatação volumétrica, a gente tem a medida de tamanho em metros cúbicos. É essa a diferença, tá? Mas o princípio, o cálculo, o raciocínio matemático é o mesmo. Só muda um pouquinho o conceito, tá bom? Então, vamos lá. Dilatação linear. A variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Dilatação superficial. A variação da superfície vai ser igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Dilatação volumétrica. A variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Ou seja, para que você tenha uma variação de tamanho, você depende de 3 coisas. Primeiro, do seu tamanho inicial. Segundo, do material de que é feito esse corpo, né? De que tipo de substância é composto esse corpo. E terceiro, de qual foi a variação de temperatura. Tá? O tipo de substância que compõe o corpo, ele é representado através dessas letras gregas que estão aqui no meio da fórmula, alfa, beta e gama, né? Então, alfa é o coeficiente linear. Está relacionado, para cada tipo de material, você tem um alfa diferente. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Ele vale o dobro do alfa. Então, é comum a gente falar que beta é igual a 2 alfa, porque ele é o dobro do alfa. Então, se você sabe que uma substância, seu coeficiente é 1, o coeficiente linear é 1, o coeficiente superficial vai ser 2, porque ele é o dobro.
E aqui, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se uma substância tem o seu coeficiente linear igual a 1, você sabe que o coeficiente volumétrico vai ser igual a 3. É 3 vezes o coeficiente linear. Vamos ver como é que isso fica na prática através dos exercícios. Primeiro exercício. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Esse grau Celsius elevado a menos 1 significa por grau Celsius. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros na temperatura 0 grau. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é 40 graus Celsius, qual deve ser o espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos? Para que não haja, para você planejar ali a construção dos trilhos, e não haja nenhum acidente, nenhum desvio, porque aumentou de tamanho, entortou, foi para cá, foi para lá, para que ele possa ter espaço para se expandir. Qual deve ser esse espaço mínimo? Então, o problema me dá o coeficiente linear, me dá o comprimento inicial e diz que a temperatura inicial aqui é 0 e que a temperatura máxima é 40 graus. Então, essa variação de temperatura vai ser igual a 40 menos 0, 40 graus Celsius. Aí é só eu colocar na fórmula, ΔL igual L0, que é 12, vezes coeficiente linear 1,1 vezes 10 a menos 5. Lembrando que quando você tem um número multiplicado por uma potência de base 10, isso aqui nada mais é do que uma representação de casas decimais, tá? O que significa 1,1 vezes 10 a menos 5? É a mesma coisa que 0,123, São menos 5 significa que você tem 5 casas decimais nesse valor, tá bom? Vezes, então é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura, que é 40. Como é que eu resolvo isso? Primeiro eu vou multiplicar os números que estão aqui na frente. 12 vezes 1,1, que dá 13,2. 13,2 vezes os 40, que dá 528. E repete esse 10 a menos 5. Aí você pode contar agora as 5 casas decimais. Então, eu vou ter 0,00528 metros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Certo? Metros, porque aqui a gente está falando de comprimento. Então, essa é a variação de comprimento de um trilho de 12 metros quando ele aquece 40 graus. Tá? Então, esse é o espaço que eu tenho que deixar entre um trilho e outro, para que não haja o choque ou a distorção. Número 2. Uma placa de ferro tem área de 2 metros quadrados quando está a 30 graus. Calcule o momento que essa chapa o aumento que essa chapa irá sofrer quando for submetida a uma temperatura 2 vezes maior. Então, a temperatura 2 vezes maior, 2 vezes 30, 60. Sabendo que beta é igual a 2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Então, agora a gente está falando de área, É uma placa. Vai ser a área inicial, que é 2, vezes o beta, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Ela era 30, ela aumenta 2 vezes esse valor, 2 vezes 30, 60, 60 menos 30, 30. Então, o aumento real de temperatura é de 30 graus. Então, essa variação na área vai ser igual, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 30, 120 vezes 10 a menos 5. Que, contando essas 5 casas decimais, é igual a 0,00120 metros quadrados.
né? Por que é metros quadrados? Porque a gente está falando de área. No terceiro e último, a gente tem um cubo, né? Um cubo com volume de 1 metro cúbico a 10 graus Celsius. Calcule o seu volume a 60 graus Celsius, sabendo que gama é igual a 6 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Então, o volume inicial é 1 metro, a temperatura varia de 60, de 10 para 60, então ela aumenta 50 graus. E o gama 6 vezes 10 a menos 6. Então, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, que é 1, vezes o gama, que é 6 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 50. Só multiplicar os números que estão na frente. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 50, 300. Vezes 10 a menos 6. Contando essas casas decimais, eu vou ter 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 metros cúbicos. Agora, preste atenção. Isso aqui, toda vez que a gente tem, né, nas fórmulas um delta, esse delta representa a variação, né? Delta T, variação de temperatura. Delta L, variação do comprimento. Delta S, variação da superfície, da área. Delta V, variação do volume. Mas o problema não está me perguntando qual vai ser o aumento, né, do volume, ou qual vai ser a variação do volume. Ele quer saber qual vai ser o volume naquela temperatura, ou seja, o volume final. Para a gente calcular o volume final, é só a gente somar o volume inicial com a variação do volume. Eu tenho dinheiro na poupança, eu coloquei R$10 e esse R$10 vai render 10%, né? Então, 10% de R$10, R$1. Então, se eu perguntar qual é a variação, né? Qual foi o lucro que eu tive, foi de R$1. Mas se eu perguntar qual é o total de dinheiro que eu tenho agora, é o meu dinheiro inicial mais o meu lucro. 10 mais 1, 11, né? Então, é mais ou menos isso, o raciocínio. Então, você vai ter... aqui é o volume inicial mais a variação do volume. Então, o volume final é igual ao volume inicial, que é 1, mais a variação, que é 0,000300. Isso vai dar 1,000300 metros cúbicos. Tá ok? Então, é sempre muito importante a gente ler o problema com calma, interpretar o que o problema está pedindo para poder chegar na resposta certa. Tá bom? Então, por hoje é só. Estudem, bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.